que eles estão tentando ter, eles precisam pegar a dívida. Então eles se endividaram. Só que eles endividaram com um banco, depois com outro, tá pegando dinheiro com a agiota, ninguém mais acredita que eles vão pagar e estão cobrando juros muito altos. E agora, eles estão pagando mais juros, se bobear, tá, pros agiotas e pro banco que eles pegaram o dinheiro, do que o dinheiro mesmo que eles gastam, vamos dizer, com as despesas normais. Esse é o estado do Brasil. O Brasil, ele tá com fama de caloteiro, portanto ele tem que pagar juros muito altos para ele conseguir fazer a rolagem da dívida. E para ele levantar essa grana para fazer tudo isso, ele tem que cobrar muitos impostos, que é o que o Haddad está fazendo há 4 anos. Para mexer nisso, eu tenho que começar a diminuir as despesas, vou cortando as despesas, aumento o crescimento econômico e aí eu reduzo os impostos. Essas coisas precisam ser feitas juntas, que aí eu consigo diminuir a alíquota que vai aumentar o consumo dos brasileiros, vai fazer as pessoas, né, gastarem melhor o dinheiro delas, vai fazer as pessoas sentirem que estão consumindo mais e ao mesmo tempo o Estado gastar menos. Essas coisas precisam fazer juntas. Agora, quando você fala Estado gastar menos, acende logo um botãozinho amarelo de alerta. Olha, Renan Santos está querendo acabar, cortar o Bolsa Família, diminuir o Bolsa Família. É isso também que está no seu plano? Não, eu não vou acabar com o Bolsa Família porque algumas pessoas precisam do Bolsa Família. Agora, eu não quero viver num país em que as pessoas entendem que o Bolsa Família é necessário para elas existirem. Aqui na Bahia, por exemplo, é um contingente talvez o maior do Brasil. A Bahia é o estado que mais tem gente no Bolsa Família. Isso é assustador. Aqui no Nordeste, mais de 40% dos domicílios estão no Bolsa Família. Ou seja, o Bolsa Família virou a regra, não a exceção. Ele deveria ser exceção. Só que os municípios hoje nem pensam em aumentar a atividade econômica, em se sustentar. Apenas falam, governo federal, me manda uma grana aí. Não tá dando, a casa tá caindo. E aí quem trabalha para sustentar toda essa improdutividade, ele tem que pagar muito imposto. Eu vou cortar coisas, eu já tô avisando. Se as pessoas querem pagar menos impostos, eu vou ter que cortar a despesa. A pessoa que tá nos assistindo, eu vou deixar um recado para ela, assim, muito, muito claro. Eu tô do lado de quem tá trabalhando. E eu vou cortar despesas. E vou ajudar quem tá trabalhando a pagar menos impostos. Não dá para trabalhar menos. Eu acredito que vai ter uma escala com o governo Lula que eu vou trabalhar menos, ganhar botijão de gás, ganhar energia elétrica, ganhar Bolsa Família e querer pagar menos imposto, tudo ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Isso é maluquice, isso não existe. Então, eu tô sendo a única pessoa, o único adulto na sala, por mais que eu seja o mais jovem dentre os candidatos, pré-candidatos, para avisar. Vai ter que cortar aqui para eu poder diminuir imposto. Não vai dar para fazer isso. Então eu vou ter que cortar mamatas, vou ter que cortar super salários, eu vou cortar a renúncia fiscal de grandes empresas, eu vou ter que fazer uma nova reforma da Previdência. Eu tô avisando todo mundo, não tem estelionato eleitoral aqui. Eu vou fazer isso, vou passar pente fino em gente que frauda BPC e em Bolsa Família pra gente que não precisa. Vou fazer tudo isso. Aí o Estado brasileiro vai poder gastar menos e aí os juros vai cair. Aí o seu dinheiro vale mais. É melhor, né? E gostando ou não das medidas propostas por Renan Santos, ele está sendo claro e transparente para avisar aqui. Não é? É mais fácil falar, eu tô falando da real, eu tô falando só coisa impopular. Eu não vim me promover. Diferente dos políticos em época de campanha que só gostam de popularidade. Tem Rafael Santos aqui mandando uma mensagem com 3 perguntas em 1. Eu vou resumir, viu, Rafael? São perguntas importantes mesmo que você está fazendo. Eu vou resumir para dar tempo de Renan responder todas. Pergunta 1. Você já disse que não conseguiu recuperar as empresas quebradas que assinou. Por que os brasileiros deveriam acreditar que conseguirá recuperar o Brasil? Quer responder as 3 ou... Posso responder bem rápido. Eu só participei da recuperação, de uma. E ela não quebrou. Eu participei da execução dela normal. Eu peguei uma empresa fechada e botei para andar. Depois eu saí dela e fui tocar minha vida. Outra pergunta de Rafael. Você disse que poderia não cumprir certas decisões do Supremo Tribunal Federal. Não acha que isso poderia te deixar vulnerável ao impeachment ou até uma prisão em flagrante pelo STF? Não. Não, porque se eles estiverem cometendo decisões ilegais, eu estou basicamente dentro da lei brasileira. Decisão ilegal não se cumpre. Se uma decisão ela não está cumprindo os ritos que precisam ser cumpridos, não é porque é o STF que eu tenho que cumprir. Eu vou dar um precedente. O Renan Calheiros, em 2016, ele recebeu uma ordem lá do Marco Aurélio, uma decisão monocrática, mandando ele se afastar do Senado. Sabe o que ele fez? Ele falou, não vou cumprir. Invadiu minha prerrogativa, não vou cumprir. Ele não terminou preso, não terminou nada. Quem teve que ceder foi o STF. Teve alguma decisão recente do STF que você achou errado o cumprimento, por exemplo? Se eu levantar... Assim, decisões, a DPF das favelas, por exemplo, é uma decisão lá que eu do Rio de Janeiro que impede é um absurdo, que a operação seja feita. Exato. Isso é uma dentre inúmeras. Né? Vamos ver como é que eles vão lidar agora com o licenciamento ambiental. Vamos ver se eles vão suspender alguma obra. O STF se comportou, na época com o Fachin, de maneira muito errada, quando índios
do Paraguai invadir o Paraná. E ele falou, não, suspendam qualquer ação que estiver rodando com a polícia, vamos agora discutir a questão da ocupação do território por invasores de outro país. O governador do Paraná, o Ratinho, deveria ignorar aquela decisão. Porque a decisão flagrantemente legal, a gente estava passando por uma invasão do nosso território por gente vestida de índio. Então, inúmeras decisões, bem, essas decisões não podem ser cumpridas, porque elas são ilegais. Mais uma pergunta de Rafael, eu já passo para João Felipe, já passo para Reinaldo também. A última pergunta de Rafael. Existe um vídeo polêmico seu fazendo uma brincadeira sobre estupro a uma amiga. Num país com tanta violência contra a mulher, não pesa contra um candidato fazer brincadeiras com esse teor? Rafael que perguntou. Assim, é isso, falar que eu tava fazendo algo, vamos colocar aqui, de errado ou pesado, é falar que um ator que numa novela dá um soco em alguém é um agressor. Eu tava simulando que eu era um líder bárbaro numa piada que a gente tava fazendo conjunta, falando as maiores barbaridades do mundo. Eu tava simulando, não era o Renan falando enquanto o Renan que ia fazer uma coisa. A mina que tava ali era minha amiga, ela tava com os familiares dela e a gente tava fazendo uma piada. É uma piada adequada? Podemos falar que não, mas dito isso, era apenas uma brincadeira entre nós. Aliás, um ambiente fechado, um negócio ridículo. Falando em piada, é da mesma geração que a gente. Renan tem 42? Tá com 42 anos e Léo Lins, que eu já entrevistei também, tá na faixa dos 40. O que é que você acha de quando o humor é alvo desse tipo de ação judicial? E no caso de Léo Lins, ele se excede pelo que você vê? Não, muito pelo contrário. Um país em que o humor passa a ser alvo de ataque é um país que já saiu de um regime que você pode chamar de um regime livre, um regime aberto. O humor é sempre uma das primeiras vítimas. Assim, uma das funções do humor, a gente for pensar nas coisas primárias que existem em muitas culturas. Perto do rei tem o tal do bobo da corte. Existe uma figura que ri até do poder estabelecido, que é uma forma de mostrar o seguinte: nós somos ridículos até nos nossos rituais. Quando você mata o bobo da corte, ou seja, quando você proíbe o humor para falar que o rei ele é perfeito, quer dizer que o rei não manda mais nada e que o rei precisa usar da violência para se manter lá. É isso. Hoje, o Estado brasileiro quer impedir as pessoas de verem o absurdo que é o Estado brasileiro, que é um Estado autoritário, e aí eles têm que impedir até a piada. Porque hoje é muito fácil ridicularizar quem tem poder. Estamos com Renan Santos, pré-candidato à presidência pelo partido Missão, partido recém-fundado. Tem quantos meses o Missão? Olha, 6 meses e meio, 7 meses. Oficializado, né? De oficializado. Eu gravei com Kim Kataguiri no congresso aqui do MBL, ele estava comentando sobre o partido, falando de sua pré-candidatura, ainda era uma possibilidade na época que a gente fez a entrevista. Paulo quer perguntar, daqui a pouco o Luane Ribeiro traz detalhes sobre os projetos lá de diminuição de carga horária, de escala 6x1. Paulo quer perguntar, eu ainda tenho João Felipe, Reinaldo, Iago, muita gente aqui na fila. Boa noite, Paulo. Qual a pergunta para Renan Santos? Boa noite, bancada. Obrigado pela atenção. Gostaria de perguntar ao pré-candidato Renan Santos o que ele tem a dizer do ACM Neto, que é um oligarca. Haja vista que ele, em Pernambuco, ele é muito enfático com o João Campos. E por que na Bahia ele não é enfático com os Magalhães e demais oligarquias locais? Você não é enfático não, Renan, eu sou enfático. Eu falei, por exemplo, da participação do ACM Neto, agora estranhamente como consultor no caso Banco Master. Eu já mencionei isso. Agora, por que eu falei mais do João Campos do ACM? É porque ele atualmente é o prefeito de Recife. É por um fato claro e notório. Ele atualmente é o prefeito de Recife e o modelo de populismo que ele faz tornou ele uma liderança pop em âmbito nacional. Então, combater esse modelo que começou a ser imitado por inúmeros prefeitos é importante para evitar que o modelo se espalhe para os outros lugares. Agora, críticas ao ACM Neto eu tenho muitas. Só para deixar claro, a ACM Neto é um dos caras que enganou o Kim Kataguiri nas eleições para prefeito de São Paulo. Como assim? O Kim, passaram a perna no Kim. O Kim seria pré-candidato pelo partido dele, União Brasil, à prefeitura de São Paulo. Chegou a pontuar com mais de 10%. A ACM era o vice-presidente na época. E tocava a fundação do partido. Eu tive reuniões com a ACM. Não, o Kim será pré-candidato. Aí o partido se ajeitou para apoiar o Nunes. Ele nem respondeu ligação telefônica, mas respondeu. Um comportamento de um cara mimado. Eu não gostei. Tanto que dali em diante nem tenho relação com ele. Não faço absolutamente nenhuma questão de evitar críticas a ele. Eu acho que é um ponto que eu quero colocar aqui, que a situação da Bahia é tão desesperadora, muito por conta do PT, que eventualmente é um salto civilizacional não ficar com o PT aqui. Dito isso, minha intenção é ter um candidato próprio para poder descer o relo em todo mundo. Não coloque nesses termos, por favor. Daqui a pouco tem Iago de Vitória da Conquista. É bom colocar a população do interior do estado, essa potência que é a Conquista. Obrigado, viu, Iago? Nossa capital da região sudoeste, terceira maior cidade da Bahia. Tem Jorge Nascimento, tem Gideão Oliveira, muita gente querendo fazer pergunta.
Mas, Luane Ribeiro, o Brasil todo está se perguntando sobre redução da jornada de trabalho. O baiano deputado federal Léo Prates, do Republicanos, o mesmo partido do presidente da Câmara, Hugo Mota, está aí em vias de oferecer para a sociedade o relatório dele, o texto que pode vir a ser votado, texto inclusive a 4 mãos, a 6 mãos, não sei como é que eles estão montando aí. Quais as novidades, Luane Ribeiro, sobre escala 6x1? Olha, Pablo, o presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e alinhou que o relatório da PEC, do fim da escala 6x1, deve passar... Garra 14. O futuro é glorioso. Curta, comente e compartilhe.